Nomes que são banidos em outros países. Na Alemanha tem 2 nomes proibidos. Lucifer e o outro você já deve imaginar. José, um dos nomes mais populares do mundo, é proibido na Califórnia, porque o registro oficial de nomes não permite acento. No México, você não pode chamar o seu filho de Harry Potter, Facebook ou escroto, por motivos óbvios. Já o nome Tom é proibido em Portugal porque é considerado um apelido. Lobo é proibido na Espanha porque é considerado ofensivo. Já na Itália, você não pode dar o nome do seu filho de quarta-feira. Na China, você não pode chamar o seu filho de arroba, porque ícones não são permitidos. O nome Jay é proibido na Suíça porque tem poucas letras. E por fim, na Nova Zelândia, você não pode chamar o seu filho de Tallulah does the hula from Hawaii. Tallulah faz a hula do Havaí. Leis mais estranhas de países. O Pato Donald é tão popular na Suécia que era comum que na época de eleições as pessoas votassem nele. E depois de vários anos com isso acontecendo em todas as eleições, eles resolveram criar uma lei que proíbe que você vote no Pato Donald. No Zimbábue é proibido fazer qualquer tipo de piada com o presidente. E se você fizer, pode até ser preso. Se colocasse um brasileiro ali, não sobreviveria nem um dia. Em Oklahoma, você pode ser preso ou levar uma multa por fazer careta para um cachorro. Como que o cachorro vai denunciar a careta? Por fim, em Taiwan é proibido dar iPads ou tablets para qualquer criança com menos de 2 anos. Essa eu achei bem prudente, eu acho que o Brasil poderia adquirir, inclusive. Coisas que você encosta todo dia, mas são mais sujas que uma privada. A tela do seu celular é extremamente suja e tem 10 vezes mais bactérias do que um assento de banheiro público. Isso porque você usa ele em todos os lugares e limpa muito pouco. Cardápio de restaurante. Eles são pegos por muitas pessoas todo dia e também raramente são limpos. Fora que o plástico deles não absorve água, o que dá mais tempo para as bactérias crescerem. O teclado do seu computador. Além de ter várias bactérias que vêm da sua mão e ficam grudadas ali, o teclado tem vários pedacinhos de pele morta de anos atrás e restos de comida também. Por fim, controle remoto da TV. Além de nunca ser limpo, ele é manuseado por várias pessoas que não lavam a mão e por isso tem várias bactérias que são encontradas no cocô. Como as cores foram inventadas? A cor laranja ganhou seu nome por causa da fruta e não o contrário. O azul é uma das cores mais raras da natureza, aparecendo em só 10% das plantas e menos de 1% dos animais. E no passado ele era muito confundido com o amarelo por algum motivo. Mas há 5.000 anos os egípcios descobriram a cor por meio de pedras preciosas. O verde tem uma história bem interessante e até hoje no Japão ele é meio que confundido com o azul. Lá os semáforos são vermelho, amarelo e azul, e não vermelho, amarelo e verde. O roxo foi a primeira cor a ser criada de forma sintética, quando uma menina sem querer misturou carvão com ácido crômico. O rosa é a cor mais recente e surgiu no século XVIII para ser usado pelas mulheres ricas. E antes disso ele era só um tom mais claro do vermelho. Isso pode parecer só uma capivara gigante, mas na verdade é um policial indo prender um criminoso. A polícia descobriu que um traficante foragido chamado Machin estava numa casa, mas eles tinham medo que ele fugisse quando visse a polícia. Então tiveram uma ideia genial. Botaram um policial vestido de capivara dançando na frente da casa do criminoso. E pra melhorar, ele tava segurando um presentão. O Machin, assim como todo mundo que tava em volta, ficou muito curioso pra entender o que tava acontecendo. E quando ele finalmente abriu a porta, foi isso aqui que aconteceu. Acá tienes tu regalo. Finalmente prenderam ele e encontraram mais de 1.800 pacotes de pozinho mágico na casa dele. Obrigada, capivara. Quantas mordidas desses animais te matariam? Aranhas. Elas são bem venenosas e bem perigosas. E por isso, dependendo da espécie, levaria em média 50 mordidas pra ela te arrastar pra cima. A menos que elas fossem radioativas. Abelha. Eu morreria com só uma, porque eu tenho alergia. Mas pessoas normais precisariam levar 800 pra não sobreviver. E acho que deve ser uma das piores mortes possíveis. Pra formigas te matarem, você precisaria ser picado 2.000 vezes. Isso porque essa quantidade de veneno te levaria a um choque anafilático. Escorpião. Se você não procurar tratamento, uma só picada já é suficiente pra te levar de vala. Medo. Por fim, crocodilo. Depende muito de onde ele te morder, mas em média levaria só 2 mordidas pra você ser derrotado por um crocodilo. Youtubers que fizeram coisas terríveis. Essa aqui é a Sniper Wolf. Ela tem mais de 34 milhões de seguidores no seu canal, mas ela já fez algumas coisas meio duvidosas. A primeira delas foi em 2013, em que ela foi presa por assalto à mão armada. E de algum jeito que não ficou muito claro, ela conseguiu diminuir a pena, que era enorme, pra 3 dias. Em 2016, 3 anos depois, ela foi presa de novo. Dessa vez, ela e o namorado estavam brigando bastante. Os vizinhos escutaram as brigas em casa e resolveram chamar a polícia. E ela foi presa porque estava sendo violenta com o namorado dela. E o último caso foi bem recente, em 2024. Outro influenciador acusou a Sniper Wolf de copiar os vídeos dele. E como ela se defendeu? Vazando o endereço dele e da família dele pra internet inteira. Uma pessoa, ó, ótima. Celebridades que fizeram coisas terríveis, mas ninguém lembra. O Travis Scott tinha um assessor que tinha convulsões constantemente. Um dia, os dois estavam no estúdio e ele começou a convulsionar. O Travis Scott, ao invés de ajudar o assessor dele, simplesmente levantou e foi embora do estúdio, enquanto o cara tava passando mal.
No dia seguinte, ele mandou uma mensagem pro assessor demitindo ele, falando que ele não poderia trabalhar com uma pessoa que do nada deitava no chão e começava a se chacoalhar. O Charlie Chaplin, de 35 anos, mentiu pra atriz Lita Grey, que tinha 15 anos, dizendo que ia casar com ela só pra poder dormir com a atriz. Ela acreditou, aceitou e acabou engravidando. E aí o Charlie Chaplin tentou obrigar ela a abortar por algumas vezes, até oferecendo dinheiro pra ela, mesmo ela dizendo que não queria fazer isso. Pessoas tendo um dia muito pior que o seu. Esse cara comprou um iPad online, mas quando tentava ligar, aparecia a bateria fraca. E mesmo depois de carregar, a mesma mensagem aparecia. Até que ele abriu o iPad e encontrou isso aqui. Um pedaço de papel com o logo da Apple e uma luz que acendia quando ele apertava um botão. Essa menina pediu um polvo pra comer no restaurante. Tudo ia bem, até que isso aconteceu com a garçonete. E a menina conseguiu ficar pior ainda. Quanto mais ela tentava limpar, mais a tinta espalhava. E no fim, ela ficou com o rosto completamente manchado. Essa pessoa derrubou o pote inteiro de sal no ovo. Ele caiu de patinete em cima de cimento molhado. A calça desse guarda rasgou no meio do trabalho. E o esguicho que tem um problema pessoal com esse cara. O Japão é simplesmente outro mundo. Expectativa versus realidade no Japão. Esse mercado tem mini geladeiras pra você guardar os seus congelados enquanto termina de fazer sua compra. Lá tem privadas que usam a água de lavar as mãos na sua descarga. Esse restaurante no Japão tem mini montes Fuji nos copos deles. Pontos de ônibus em formato de fruta no Japão. Lá tem café com artes 3D na espuma. Esses são os assentos dos ônibus noturnos no Japão. Esse é um campo de arroz no Japão. Lá tem ônibus escolares temáticos de Pokémon. Alguns hotéis no Japão dão um celular de graça pra você usar enquanto tá hospedado lá. Lá tem um carrinho que vende KFC sem nenhum vendedor. Na maioria das privadas de lá tem um botãozinho que faz barulho pra que ninguém te escute fazendo o número 2. Pérolas do Google Maps. O carro do Google passou na rua desse cara e ele resolveu colocar uma máscara de cavalo pra zoar eles. E o pior é que realmente apareceu no resultado final. Nessa rua dá pra ver um menino chamando seus amigos pra brincar, mas a mãe deles disse não, porque avançando a gente consegue ver eles fugindo de casa. Parecido com essa mulher que tava saindo tranquilamente de uma loja, mas que depois começa a correr porque tava sendo perseguida por um funcionário que pegou ela roubando. Essa mulher tava andando tranquilamente de bicicleta, até que a câmera pegou o momento exato em que ela dá de cara no muro. Por fim, nessa rua na Polônia, dá pra ver um homem saindo de uma mansão enorme. E avançando, a gente descobre que esse homem é, na verdade, o Michael Jackson. Crianças geniais que deram as melhores respostas em provas. Você pode escrever todos os múltiplos de um número? Agora não, mas outro dia sim. Nomeie as formas: Bob, Sam, Edison e Kate. Qual a força mais forte da Terra? O amor. Um homem pode se reproduzir com só um testículo? Não, porque as meninas não vão gostar dele. A professora ainda escreveu: boa tentativa. Descreva o que é água dura. Gelo. Como muda de centímetros pra metros? Retire o centi. A coisa que eu mais gosto de fazer na escola é ir embora. O desenho do carrinho. Escreva 80 a 100 palavras. 80 a 100 palavras. Esse aqui era um problema de matemática em que uma menina dançava com vários caras. E a pergunta era: quantos meninos tinha na festa? Não sei, mas todas são bem as maiores coincidências. Um marinheiro tatuou a frase: você nunca vai andar sozinho na perna. E poucos anos depois teve que ir pra guerra. Só que na batalha sua perna precisou ser amputada. E a tatuagem virou: você nunca vai andar. Uma mulher chamada Barbara Shopper deu à luz no dia 10 de outubro de 2010, 9 de setembro de 2009 e 8 de agosto de 2008. E as chances disso acontecerem são de 1 a cada 50 milhões. Um repórter entrevistou pessoas na rua perguntando se eles lembravam da final da Copa da Inglaterra de 1967. Só que, coincidentemente, uma das pessoas que ele entrevistou era o goleiro do Liverpool, que jogou naquela final. E por fim, esse pintor pintou que seria a garota perfeita pra ele. Só que ele encontrou uma mulher exatamente igual a ela. E eles se casaram. Pessoas encontradas morando em lugares bizarros. Em 2014, um menino nos Estados Unidos decidiu que ia morar dentro de um mercado. Pra isso, construiu um forte e juntou comidas, brinquedos e fraldas, que ele colocava pra não ter que ir no banheiro. E ele saía só durante a noite pra reabastecer os seus mantimentos. Ele durou 2 dias e meio fazendo isso, até que um funcionário finalmente achou ele. Em 2008, um homem no Japão percebeu que a sua comida tava acabando muito rápido e que a sua casa tava ficando muito suja. Por isso, ele resolveu instalar câmeras de segurança. E foi aí que ele descobriu que dentro do seu armário vivia uma mulher. De noite, saía e sujava sua casa e comia toda a sua comida. E há 2 anos ela morava ali sem ninguém nunca perceber. Pessoas que perderam o celular e coisas bizarras aconteceram. Um homem da Malásia foi dormir e quando acordou de manhã percebeu que o seu celular tinha sumido. Depois de procurar por um tempo, ele achou o celular no quintal meio sujo de lama. Só que quando ele abriu a galeria, essas eram as fotos que estavam lá. Um macaco literalmente tinha roubado o celular do cara pra ficar tirando um monte de selfie. Em 2022, um homem estava fazendo stand-up paddle num rio quando sem querer derrubou o celular. Só que ele decidiu mergulhar na água pra pegar ele de volta. Ele acabou achando 11 celulares no exato lugar onde ele perdeu o celular dele.
Mas ele não achou o celular que ele perdeu. Pelo menos agora ele tem 11 pra escolher qual ele vai ficar, né? Essa é a pior mãe do mundo. Toda noite, às 9 horas, a mãe desse menino desligava o roteador da tomada e anunciava que o Wi-Fi do dia tinha acabado. Não importava se você precisava da internet pra alguma coisa. Ela desligaria 9 em ponto. Numa noite, o menino tava quase terminando um trabalho que precisava entregar naquele dia e o relógio marcava 8h59. Às 9 em ponto, ela desligou. O menino pediu pra ela deixar só mais 10 minutos, mas a mãe disse que não. Ele ficou desesperado porque sabia que se não entregasse o trabalho, ele repetiria de ano. Meia-noite chegou e ele não entregou. No dia seguinte, ele tentou explicar pro professor. Disse que a sua mãe tinha essa regra e que ele precisava de só mais um dia pra poder entregar o trabalho. E o professor aceitou. E ele tirou 10.